Oi, o meu nome é Elisiane, sou do Polo de Itabira e agora eu vou estar apresentando o meu plano de aula. Vou estar falando da unidade 1, conceitos fundamentais de matemática financeira. Elementos básicos. A matemática financeira é uma área de conhecimento que estuda a mudança de valor do dinheiro com o decorrer do tempo. Para isso, cria modelos que permitem avaliar e comparar o valor do dinheiro em diversos pontos do tempo. A matemática financeira reconhece que o dinheiro tem valor no tempo. Vou estar exemplificando aqui uma situação prática. Você necessita de 50 mil para atender uma necessidade financeira. Um banco lhe propõe o empréstimo nesse valor, que deverá ser pago após 3 meses. O banco depositará 50 mil em sua conta e você pagará a ele 60 mil reais ao final desse período. Essa situação permite a você, estudante, identificar elementos básicos que serão estudados na matemática financeira e a análise de investimento. Nessa situação, você pode ver que existiu a transação financeira entre o banco, o agente credor e o cliente, que no caso é o agente devedor, que deverá ser dominada de operação financeira. Essa operação financeira tem um valor inicial de 50 mil reais, que será denominado de capital, e o valor final de 60 mil reais, que será denominado de montante, e teve uma duração de 3 meses. Há uma diferença entre o montante e o capital, que será denominado juro de operação. Esse juro será um custo para você e uma remuneração para o banco. E existe um agente que empresta o dinheiro, que é denominado credor. E existe um agente que toma o dinheiro emprestado, que é denominado o devedor. Então, essa aqui é só uma situação prática para a gente estar podendo entrar agora na parte de matemática financeira. O capital. O capital, ele é representado pela letra C e ele é o valor inicial de uma operação financeira, expresso em unidades monetárias. Na situação prática que vimos, ele corresponde ao valor de 50 mil reais. Ou seja, é o valor que foi pego emprestado. Na operação financeira, é um ato pelo qual determinado agente possuidor do capital, denominado credor, transfere esse capital a outro agente econômico, denominado tomador, mediante condições previamente estabelecidas que normalmente envolvem a remuneração paga pelo tomador ao credor pela utilização do capital, os prazos e a forma de devolução do capital e da remuneração acordada, as garantias do pagamento que o tomador apresentará ao credor. A operação financeira é usualmente formalizada por meio de um documento, que genericamente será denominado de título de crédito. Considere uma operação financeira em que o credor cede um capital ao tomador por um tempo constituído, representado pela letra N, períodos unitários, ao fim do qual o tomador devolverá ao credor a soma do capital e a remuneração acordada. Essa operação está sintetizada na figura acima, que é nessa figura aqui que vemos, que está mostrando o tempo, o valor do capital
que foi o valor que foi pego emprestado. E no caso, o valor do montante, que seria tudo isso aqui. Essa parte aqui a gente vai ver mais na frente, que é os juros. O montante, no caso, então, só adiantando, seria o valor do capital mais os juros. Os juros ou juro. Juro é o valor da remuneração do capital, C, acordado entre o credor e tomador em uma determinada operação financeira. E os juros é representado pela letra J. O montante, que a gente já falou, é a soma da capital e do juro J, que foi acordado na operação financeira e que é devido ao seu final. Essa definição mostra a você a seguinte relação, que M é igual a C mais J, ou seja, o montante é igual à soma do capital com os juros. Valor presente. O valor presente é o valor de uma operação financeira na data presente. É um valor intermediário entre o montante e o capital C, conforme pode ver na figura abaixo. Então, a gente tem que o valor presente é o intermediário entre o montante e o capital, ou seja, entre o valor que foi pego emprestado e o montante. Então, temos aqui, representado pela letra PV, o valor presente, na data atual, no caso. Valor futuro, representado pela letra F, é o valor de uma operação financeira em qualquer data compreendida entre a data atual e o vencimento da operação, de modo semelhante ao valor presente e ao capital. Também o valor futuro é frequentemente tomado como sinônimo de montante. E o valor nominal, representado pelas letras V e N, é o valor de uma operação financeira constante do título de crédito, que a documenta. Pode ser tanto o valor inicial ou capital, C, quanto o valor final ou montante M da operação. Frequentemente, valor nominal, valor de futuro e montante são tomados como sinônimos, apesar das diferenças conceituais existentes. Então, a gente tem que o valor do futuro, montante nominal é mais ou menos a mesma coisa, são sinônimos. O fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma sucessão temporal de entradas e de saída de dinheiro no caixa de uma entidade. Então, aqui temos mais uma situação prática. Aqui está dando um exemplo de você entra numa loja para comprar uma geladeira e o vendedor lhe informa que o preço à vista da geladeira é R$ 1.500. Informa também que o pagamento pode ser financiado em 4 parcelas iguais mensais de R$ 400. Você faz a compra e opta pelo financiamento de modo que terá que desembolsar mensais R$ 400. A loja terá 4 entradas mensais de R$ 400, sendo que esse fluxo de caixa, sendo esse o fluxo de caixa dela. Tanto para você como para essa loja, esse fluxo de caixa é equivalente a R$ 1.500 na data.
Essas entradas e saídas podem ser representadas por um diagrama, denominado diagrama de fluxo de caixa, como entrada na figura acima, na qual estão representadas graficamente as entradas e as saídas de dinheiro para cada um dos agentes envolvidos. As entradas de caixa são representadas por flechas com orientação positivas e as saídas por flechas com orientação negativa. Então, a gente tem aqui o que a loja está recebendo mensalmente, né? Os 4 pagamentos sendo representados por flechas. Flechas saindo. E o que a gente paga, representando com flechas no sentido contrário. Agora um exercício. Um banco concedeu um empréstimo no valor de R$2.000 por 60 dias a um cliente. Ao final desse prazo, o cliente deverá devolver ao banco um total de R$2.250. Aí tá pedindo aqui para identificar o capital C, o montante, representado pela letra M, e o juro devido, representado pela letra J. E na letra B, está pedindo que construa o fluxo de caixa da operação observando as convenções da data. Então, aqui primeiro, vamos fazer a letra A. Vamos estar identificando primeiro o capital. Que é representado pela letra C. Temos então que o capital é R$2.000. O montante, que seria o valor total, temos que é R$2.250. E os juros, que seria o quê? Seria justamente o montante menos o capital. Então, se a gente for aplicar naquela fórmula, que montante é igual ao capital mais os juros, ficaria da seguinte forma. Temos que o montante é R$2.250, que seria igual R$2.000 do capital mais J. Para a gente achar o valor de J, a gente teria que mudar o J de lado. Então, vamos ter que J é igual a 2.000 menos R$2.000 mais 2.250. J é igual a R$250. Então, a gente descobriu que o valor dos juros é igual a R$250. E na letra B, pediu que a gente construísse o fluxo de caixa da operação, observando as convenções datas. Então, temos aqui que a loja, no caso, estaria recebendo num prazo de 60 dias o valor de R$250
2.000, quer dizer, R$ 2.250. E você estaria tirando o valor de R$ 2.250. Que seria num prazo de 60 dias. Num prazo de 60 dias, então, você estaria repassando o valor de R$ 2.000, devolveria ao banco, né, no caso, é o valor de R$ 2.250. Então, aqui na verdade não é loja, aqui na verdade é o banco. Agora a gente vai estar falando sobre a taxa de juros. Para iniciar aqui, a gente já tem logo de cara uma situação prática que exemplifica o seguinte: uma organização necessita de capital para atender às necessidades do seu negócio e tem em mãos duas propostas feitas por banco. Uma para receber R$ 150 mil hoje e pagar R$ 170 mil após 4 meses, e outra para receber R$ 145 mil hoje e pagar R$ 163 daqui a 4 meses. Imagine que as duas propostas atendem a necessidade da organização e pergunte qual a melhor proposta. Os juros da primeira proposta é de 20 mil, enquanto os juros da segunda proposta é de 17 mil. Esses números que espelham o total dos juros a ser pago são números absolutos e, portanto, não são diretamente comparáveis, porque suas bases iniciais são diferentes. Então, a gente tem o inicial de 150 mil e de 145 mil. Assim, torna-se difícil verificar qual a melhor das duas propostas. Então, a definição de taxa de juros. O custo do dinheiro nos mercados financeiros é dada pela taxa de juros, representada pela letra I, que representa o custo de cada unidade da capital por unidade de tempo. A taxa de juros I expressa uma forma unitária. É a relação entre o juro, gerado pela operação financeira, e o capital. Nela empregado, observe que essa taxa de juros está relacionada com a duração da operação financeira. Denomine de juro o valor do juro gerado por um capital C, em um determinado período unitário de tempo. Conforme você pode ver a figura anterior, a taxa de juros para essa unidade de tempo expressa em forma unitária é definida por I é igual a J sobre C. AP. AP é ao período, então a unitário de tempo. Essa taxa de juros I pode ser expressa também em forma percentual, bastando ajustar a fórmula. Então, a gente tem a mesma fórmula, porém, agora multiplicando por 100%. Os números que expressam as taxas de juros são acompanhados de uma expressão que indica a temporalidade da taxa. Essas expressões são abreviadas da seguinte forma: AD ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre, AT ao trimestre, AQ ao quadrimestre, AS ao semestre e AA ao ano.
Agora a gente tem um exercício aqui para encerrar. Um capital C de R$ 500 rende juros de R$ 10 em 2 meses. Qual a taxa de juros I? Então, voltando aqui, vamos aplicar a primeira fórmula primeiro. I é igual a J sobre C. Então, no exercício falou que a gente tem um capital igual a R$ 500. A gente tem uns juros de R$ 10 e tá querendo saber o I. Jogando isso aqui na fórmula, a gente tem que I é igual a 500, na verdade, a 10. Vou fazer aqui do lado. I é igual a R$ 10 sobre R$ 500, que nos dá um valor de 0,02 E agora a gente vai fazer pra gente saber quanto que isso é em porcentagem. A gente vai aplicar a mesma fórmula, porém agora multiplicando por 100. Então, temos que I é igual a 10 dividido por 500. Isso tudo a gente vai multiplicar por 100. Então, a gente vai achar 2%. Não esquecendo da unidade que a gente tem que usar aqui, que no caso vai ser a B, que é o bimestre. Então, temos aqui na forma unitária e temos também na fórmula percentual. Então, esse é o plano de aula que eu desenvolvi, falando um pouquinho sobre conceitos fundamentais da matemática financeira. A gente viu que para a gente dominar bem esse conteúdo, a gente tem que dominar bem dominar bem sobre a álgebra elementar, né? E sobre funções e a sua representação gráfica. Então é isso aí. Um abraço e tchau.